Saúde o povo de Deus com a paz do Senhor. Quero desejar a todos uma boa tarde. Que o Espírito Santo de Deus possa estar visitando cada um nesta tarde. Cada um que vai ouvir este vídeo, que vai ver este vídeo, que vai assistir este vídeo. Deus me incomodara para deixar uma breve palavra aqui para vocês. Deus quer falar com alguém aqui nesta tarde. Aleluias. E eu venho com muito prazer aqui deixar uma pequena mensagem aqui no livro de Jeremias. Glória a Deus. Gostaria de ser breve, ser sucinto nas minhas palavras, para que não fique muito longo o texto. Aleluias, glória a Deus. E no capítulo 1 do livro de Jeremias, nós vamos ver no versículo 4, quando o próprio Jesus, o próprio Deus, aleluias, glória a Deus, ele fala, Jeremias fala, aliás, o título do texto é Deus chama Jeremias, Deus chamou Jeremias para ser um profeta para as nações. Ou seja, o cabeçalho, o epígrafe do texto está dizendo Deus chama Jeremias. Aí ele dá uma explicação que Deus está chamando Jeremias para ser um profeta para as nações. E aí no versículo 4, Jeremias diz assim: o Senhor me disse, antes do seu nascimento, quando você ainda estava na barriga da sua mãe, eu o escolhi e separei para que você fosse um profeta para as nações. Glória a Deus, aleluia. Então eu disse: ó Senhor, meu Deus, eu não sei como falar, pois sou muito jovem. Aleluia. Mas o Senhor respondeu: não diga que é muito jovem, mas vá e fale com as pessoas a quem eu o enviar, e diga tudo o que eu mandar. Não tenha medo de ninguém, pois eu estarei com você para protegê-lo. Sou eu, o Senhor, quem está falando. Aleluias. Aí o Senhor estendeu a mão, tocou nos meus lábios e disse: veja, eu estou lhe dando a mensagem que você deve anunciar. Hoje eu estou lhe dando poder sobre as nações e reinos, poder para arrancar e derrubar, para destruir e arrasar, para construir e plantar. Glória a Deus, aleluias. Nós vamos ver, aleluias, glória a Deus, que nesta passagem aqui do livro de Jeremias, todos nós sabemos da história de Jeremias, quem é cristão, quem é evangélico, sabe da história de Jeremias. Jeremias é conhecido como um profeta chorão. Mas por que Jeremias é conhecido como um profeta chorão? Porque ele estava reclamando de algo, porque ele vivia vivia no meio de um povo que era incrédulo, um povo idólatra, um povo infiel. Jeremias viveu uma época muito difícil, aleluias, glória a Deus. E aí Deus diz para ele que Deus o conhece, que Deus foi quem escolheu ele e separou ele desde o ventre da mãe dele. Então Jeremias quis, aí nesse momento, vamos colocar assim, ele quis não dar uma desculpa, mas ele diz no versículo 6, então eu disse: ó Senhor, meu Deus, eu não sei como falar, pois sou muito jovem. Ou seja, ele quis dar ali, glória a Deus, aleluias, eu imagino que tenha sido assim, porque realmente ele era muito jovem, mas o Senhor respondeu: não diga que é muito jovem, mas vá e fale com as pessoas a quem eu enviar. Glória a Deus, aleluia. Então Deus está dizendo para você, Deus está dizendo para mim, Deus está dizendo para aquele que é cristão, para aquele que gosta de pregar a palavra, para aquele que gosta, aleluia, de fazer algo na casa do Senhor, para aquele que é evangélico, Deus está dizendo que você não deve, aleluia, glória a Deus, ficar se desculpando, dizendo que não pode, que tem isso tem isso para fazer, tem aquilo para fazer, tem aquilo outro, está ocupado para fazer isso, aquilo. E nós não podemos estar ocupados para fazer a obra do Senhor. Muito pelo contrário, nós temos sempre que estar desocupados para fazer a obra do Senhor. Porque ele diz lá em Marcos 6,5, ide e pregai o meu evangelho a toda criatura. E aqui ele confirma isso aqui quando ele chama, aleluia, glória a Deus, quando ele separa, porque a Bíblia aqui está dizendo na epígrafe do texto, Deus chama Jeremias. Deus não convidou ele, Deus chamou ele e diz a ele que Deus escolheu e separou ele desde o ventre da mãe dele. Ou seja, desde quando ele ainda estava na barriga da mãe dele, Deus já sabia que ele ia ser um homem usado por ele. Observe que Jeremias
foi um dos profetas que mais sofreu, vamos assim dizer. Jeremias não casou, não teve filhos. Jeremias sofreu bastante, porque Jeremias foi de uma época onde as coisas eram muito difíceis, né? E nós vamos ver que teve alguns profetas que foram chamados em momentos mais fáceis, em momentos em que Deus, que eles tiveram mais oportunidades do que o próprio Jeremias, mas aqui não, né? Então, continuando aqui a palavra, né? Ele diz no versículo 9, aí o Senhor, versículo 8, ele diz, não tenha medo de ninguém, pois eu estarei com você para protegê-lo. Então você não tem que ter medo de ninguém, você não tem que ter medo de nada. Se Deus mandou você ir, você vai. Se Deus mandou você fazer, você vai e faça, porque é Deus que está assumindo. Deus tem a responsabilidade, Deus se responsabiliza por você e por mim, quando Ele manda, quando Ele autoriza, quando Ele diz, ide pregar o meu evangelho. Ele não está te pedindo, Ele está te mandando, Ele está ordenando a você que você vá, né? Porque ele está dizendo aqui, ele aqui está respaldando a tua ida para pregar o evangelho dele, né? Ele diz, não diga que é muito jovem, mas vá e fale com as pessoas a quem eu enviar e diga tudo o que eu mandar. Então você não deve se guardar para isso, por nada. Você não deve guardar nenhuma palavra, você tem que falar tudo aquilo que Deus colocar, que o Espírito Santo colocar no teu coração. Aleluias, glória a Deus, né? E como eu já disse, aí ele diz no 8, não tenha medo de ninguém, pois eu estarei com você para protegê-lo. E ele continua dizendo, sou eu, o Senhor, que está falando. Então, não é um homem que está mandando, não sou eu que estou mandando, o presbítero Evandro, desculpa, eu não me apresentei no começo, meu nome é Evandro, presbítero Evandro, e pela misericórdia eu estou aqui nesta tarde para deixar esta palavra para você, né? Para que você, se você está... ou seja, se você está com medo, se você tem vergonha de pregar o evangelho do Senhor, né? Então fica difícil de você ser uma cristã ou de você ser um cristão, porque Deus vai usar você, aleluia, glória a Deus, dentro daquilo que Ele lhe chamar, né? Pode ser pregando, pode ser você fazendo algo dentro da igreja, você indo distribuindo literatura, mas você tem que fazer algo, né? E nesse caso aqui, Deus estava chamando Jeremias, convidando Jeremias, né? Ordenando a Jeremias que ele fosse pregar a palavra dele. E aí ele diz, sou eu o Senhor que está falando. Aí o Senhor estendeu a mão, tocou nos meus lábios e disse, observe, aí o Senhor estendeu a mão, tocou os meus lábios e disse, quer dizer, além dele mandar, além dele pedir que Jeremias fosse e pregasse a palavra, ele tocou nos lábios de Jeremias. E todos nós sabemos que a mão do Senhor é santa. E quando ele toca nos lábios de Jeremias, imediatamente, acredito eu, aleluia, que a mensagem veio de imediato. Então, no versículo 9, após isso ele diz, veja, eu estou lhe dando a mensagem que você deve anunciar. Está vendo aqui, eu confirmando aqui para você, quando ele tocou, ele está dizendo, veja, eu estou lhe dando a mensagem que você deve anunciar. Quando ele tocou, imediatamente, aleluia, glória a Deus, a graça do Senhor desceu sobre ele, e ele já tinha, Deus naquele momento ali já colocara uma mensagem no coração do próprio Jeremias, mesmo ele sendo jovem, né? Mesmo ele achando incapaz, porque tem muita gente que se acha incapaz de pregar uma palavra, tem muita gente que se acha incapaz de dar uma literatura no meio da rua, tem gente que tem vergonha, né, de fazer isso, tem pessoas que só vai para a igreja dia de domingo, de 8 em 8 dias, porque tem vergonha de ir de semana. Por quê? Porque tem culto de doutrina, porque tem círculo de oração, e eles não querem ser chamados para deixar uma palavra. Mas você não deve ter vergonha, sabe por quê? Porque quando você tem vergonha de ser chamado lá na frente, você está dizendo, eu tenho vergonha de pregar a palavra do meu Deus, né? E foi Deus, aleluia, glória a Deus, que Deus deu seu próprio Filho para nos salvar, para nos tirar do pecado, para nos afastar daquilo que não presta, daquilo, sabe, daquilo que não tem, que não convém a nós cristãos. Glória a Deus, aleluia. Então ele diz no 10, hoje eu estou lhe dando poder sobre as nações e reinos. Veja, ele além
de ele estar chamando Jeremias, observe, entenda isso, ele está chamando Jeremias, ele está contando toda a história de Jeremias resumidamente, né? Dizendo que ele conhece Jeremias, que ele escolheu Jeremias, que ele separou Jeremias. A Jeremias diz que é criança, né? Que ainda é criança, que ainda é muito jovem. Aí ele vai dizer, não diga que é muito jovem, né? Porque Jeremias está dizendo que não sabe dizer as palavras, não sabe falar as palavras. E ele toca na boca de Jeremias. Imediatamente, Jeremias fica, recebe uma palavra ali, diretamente do Espírito Santo no seu coração. E aí ele vai dizer aqui, hoje eu estou lhe dando poder sobre todas as nações e reinos. Ele estava dando poder a Jeremias, assim como ele pode dar poder a você, dar poder a mim, dar poder a outro irmão, a outra irmã. O que você não pode, aleluias, glória a Deus, é ficar se desculpando, aleluias, glória a Deus. Nós vamos ver, nós vamos entender que tem pessoas que ficam se desculpando toda hora, todo instante, para não ir para a igreja, para não ir pregar a palavra, nem aos domingos querem ir para glorificar o Senhor, porque foi a um dia de domingo, aleluias, glória a Deus, que o nosso Deus, ele ressuscitou, glória a Deus, aleluias, glória a Deus. E aí ele diz, poder para arrancar e derrubar, para destruir e arrasar, para construir e plantar. Então ele estava dando todo o poder a Jeremias. Então o que é que faltava para Jeremias fazer? Então deixa eu te dizer uma coisa nesta tarde, tá? Eu vou repetir meu nome é Evandro, presbítero Evandro. Sai da tua zona de conforto. Sai da tua zona de conforto. Eu sei que o inimigo, muitas vezes, ele nos faz ficar preguiçosos. Muitas vezes ele nos faz ficar, se sentir até doente, para que a gente não vá e não pregue a palavra, para que a gente não vá para a igreja. Agora, isso é só você? Não, isso é comigo também. Isso é com o pastor, acontece com o diácono, acontece com o evangelista, acontece com todos nós. Certo? Acontece com todos nós, mas Deus tem poder, aleluias, glória a Deus, para desfazer desses maus. Deus tem poder para quebrar cadeados, Deus tem poder para quebrar as portas do inferno, aleluias, glória a Deus, e te colocar uma palavra no teu coração, para que tu fale para o teu vizinho, para a tua vizinha, aleluias, glória a Deus. Nós sabemos que tem muita gente que é cristão, põe a Bíblia embaixo do braço, mora do lado de outro cristão, ou não mora do lado de outro cristão, mas não dá a paz do Senhor para ninguém, porque tem até vergonha disso. Como é que a pessoa pode ter vergonha de ser cristão, de ser crente? Pior onde você estava, aleluia, glória a Deus. A igreja de Cristo é o hospital de Jesus. Nós éramos do mundo. Deixamos de ser pecadores? Não, de jeito nenhum, de forma alguma. Nós viemos do pecado adâmico. Mas você não pode ficar nessa zona de conforto, aleluia, glória a Deus. Você não pode ficar. Será que você não pode? Será que Jesus não pode contar com você? Aleluia, glória a Deus. Eu fiz essa anotação aqui. Será que Jesus não pode contar com você? Uma tarde, um dia de sábado, um dia de domingo, será que Jesus não pode contar com você? Quando na verdade Ele tem feito muito por você, pela sua família. Você já imaginou? Eu não sei a sua vida particular, eu sei da minha vida, eu sei de onde Ele me tirou. E de onde Ele me tirou, Ele tirou de um lugar muito fundo, muito profundo, aleluia, glória a Deus. E me colocou aqui. Hoje, para a honra e glória do Senhor, eu sou um presbítero. Glória a Deus, aleluia. Estudo a Bíblia. Tenho esses certificados aqui atrás, que fica aqui por trás de mim aqui. Acabei de chegar de um ciclo de oração agora, que foi uma bênção, para a honra e glória do Senhor. A maior satisfação do mundo. Foi uma alegria muito grande. Foi 23 anos. Você imagina? Um ciclo de oração, né, que já existe há 23 anos, passando por dificuldades, passando por problemas. Tem dias na semana que só tem 3 pessoas, 4 pessoas, tem dias que tem 10, tem dias que tem 20, tem dias que só tem 2. Mas isso são as dificuldades, né, que vêm nos afrontar.
São as dificuldades que o inimigo se levanta para que nós possamos desistir, mas nós não vamos desistir. Aleluia, glória a Deus. Deixa eu te falar outra coisa. Deus quer usar você com poder e autoridade. Deus quer usar você com poder e autoridade. Mas Ele não pode usar você com poder e autoridade, você na sua casa, deitado, vendo, ou com o celular na mão, passando o dia todinho vendo Facebook, Instagram, assistindo novelas. Como é que Deus vai te dar poder e vai te dar autoridade? Como é que Deus vai te dar santidade? Como é que tu vai pregar para um irmão, para uma irmã que está precisando na rua? Como é que tu vai pregar para aquelas pessoas que estão embaixo das pontes, dos viadutos, passando fome, com dificuldades? Aleluia, glória a Deus. Como é que tu pode fazer um curso de capelania, como eu tenho aqui em cima, aqui, mostrando aqui, e para ir para um hospital pregar para aquelas pessoas que estão ali morrendo, nos corredores dos hospitais, um por cima do outro, porque o governo não tem estrutura para ter vários hospitais em um só estado. Deus quer te usar, aleluia, glória a Deus, como Ele quis usar, como Ele usou, aleluia, glória a Deus, e foi por isso que Ele sofreu. Se você está pensando que você não vai sofrer porque você é cristão, você está muito enganado, meu irmão e minha irmã. Porque você não sofre de uma maneira, mas sofre de outra. Não tem como, não. O próprio Jesus sofreu, aleluia, glória a Deus. Ele sofreu do começo até o fim. Glória a Deus, aleluia, que o ministério dele foi um ministério curto. O próprio Deus teve misericórdia dele, ele passa 3 anos e meio aqui neste mundo, aqui sofrendo, com aquela coroa de espinho na cabeça, com esponja de vinagre na boca, sendo furado, sendo imprensados os pulmões dele ali na cruz do Gólgota. E você, ou eu, sem fazer nada, sem pregar a palavra do Senhor, sem dar um amém, um aleluias. Deus está dizendo para você nesta tarde: ei, eu estou te convidando, eu estou te chamando, eu te conheço desde o ventre da tua mãe. Foi eu que chamei, que te escolhi, que te separei. Deus está dizendo para você nesta tarde. Eu não sei quem que está vendo, quem está ouvindo esse áudio, esse vídeo, mas Deus está falando com você nesta tarde. Deus pode estar falando com o teu filho, com a tua filha, com o teu pai, com o teu irmão, eu não sei. Então, pega literatura, distribui na tua faculdade, se tu és crente, se tu és cristão, se tu és evangélico. O que é que custa fazer isso? Isso é pregar o evangelho, porque pregar o evangelho, ele diz: ide e pregar o meu evangelho a toda criatura. E pregar o evangelho não é só falar, não é só pregar como eu estou fazendo aqui agora para você. Existem várias formas de você pregar o evangelho. Quando você vai, você junta uma cesta básica que você leva na casa de um irmão que não tem o que comer, você está pregando o evangelho. Quando você passa na rua e para seu carro, a sua moto, mas antes passou numa padaria, comprou ali um saquinho de pão, 5, 6 pães e deu para aquele morador de rua ali, você está pregando o evangelho. Aleluia, glória a Deus. Deus seja louvado. Então eu quero dizer nesta tarde que existem várias maneiras de você pregar o evangelho. E você tem que sair dessa zona sua de conforto, como eu já falei. Você acorda de manhã, eu não sei o que é que você faz. Talvez você vá para uma faculdade, talvez você vá trabalhar, eu não sei. Mas você tem que tirar um tempo do teu tempo para que você vá pregar a palavra do Senhor. Para que você pelo menos deixe uma mensagem. É só abrir a Bíblia. O que foi que ele falou aqui? Não tenha medo de ninguém, pois eu estarei com você para protegê-lo. Quando você abrir a Bíblia na frente de alguém, quando Deus, o Espírito Santo, te mostrar uma pessoa, você com a Bíblia na mão, automaticamente Deus vai dizer: é aquele ali, dentro do teu coração, porque Deus fala conosco. Quando você abrir a Bíblia,
Deus vai dizer, a mensagem é essa, e você não precisa ler a Bíblia toda, os 66 livros da Bíblia. Você lê só apenas um versículo, e aí Deus vai te dando o entendimento, e você vai falando para aquela pessoa. E é isso, você vai tomando gosto por isso aí. E daqui a pouco você está pregando na igreja onde você congrega. Glória a Deus, aleluias. Que Deus te faça entender essas palavras que foram derramadas aqui nesta tarde. Como eu já disse aqui, que aqui eu escrevi, Deus quer usar você, te dar poder e autoridade. Mas Ele só pode te dar poder e autoridade se você quiser, se você aceitar, meu irmão e minha irmã. Amém? Jeremias sofreu bastante. Lê a história de Jeremias. Foi um dos profetas que mais sofreu. Aleluia, glória a Deus. E foi fiel ao Senhor. Né? Não foi só ele que sofreu, lógico, mas ele sofreu bastante. Por isso que ele é chamado, conhecido como o profeta chorão. Não é que ele reclamava muito, mas ele dizia, poxa, mas isso aqui tá, sabe? Ele via as dificuldades que ele tinha que enfrentar. Então nessa hora eu quero te dizer, meu irmão, sai da tua zona de conforto. Deixa de ficar só desse celular. Compra literatura, é tão baratinho. Ou então pega a tua própria Bíblia, separa uma palavra só, um versículo, um salmo. Separa só um salmo só e sai. Uma Bíblia embaixo do braço, na mão, eu não sei. Porque você tem vergonha? Mas você não é cristão? Você não levantou a mão na igreja e disse, eu quero ser um cristão? Desculpa. Eu quero ser evangélico? Não foi você que foi até a igreja, que levantou a mão lá e disse que queria ser cristão e queria ser evangélico? Então, o trabalho do cristão, do evangélico, do homem de Deus, de uma mulher de Deus, é esse. É pregar a palavra, é falar sobre Jesus e falar com alegria. Tá? Problemas todo mundo tem, todo mundo passa. Dificuldades todo mundo tem, todo mundo passa. O próprio Jesus passou por dificuldades. Né? Aí você reclama, não, mas ninguém está me ajudando. Né? Mas teve um momento que Jesus também não foi ajudado. Um dos próprios apóstolos de Jesus traiu. Mas eu fui traído. Jesus também foi traído. Foi acovardado. Foram covardes com ele. Traíram ele. Então, com você e comigo não vai ser diferente. Amém? Eu espero que você tenha compreendido essa mensagem. Eu espero que eu não tenha sido, vamos dizer assim, muito contundente com a mensagem, muito áspero com a mensagem, mas é a verdade. É o que a Bíblia nos mostra, é o que a Bíblia nos diz. Jesus te conhece. Quando Samuel foi ali na casa do pai de Davi, de Jessé, para ungir Davi como rei, mas ele não sabia que ia ungir Davi como rei. Ele sabia que ele ia fazer um sacrifício. Ele encontra quem de cara? Abinadab. E ele vê aquele homem lá, vamos lá, né, bonito, com os cabelos longos, com as pernas grossas. Ele diz, esse é o rei, esse aí vai ser o rei de Israel. E quando ele começa a derramar o óleo dele, Deus diz, ei, pare, pode parar, não é esse não. Porque você vê com os olhos e eu vejo com o coração. Então Deus me conhece e te conhece também. Deus conhece o teu coração. Amém? Fica na paz, que Deus te abençoe, que o Espírito Santo de Deus possa transformar, eu não vou dizer preguiça, né? Essa ausência de querer fazer algo para o reino de Deus. Transforme isso em vontade, em coragem. Amém? Fica na paz. Um abraço do presbítero Evandro. Que Deus te abençoe. Em nome de Jesus.